A inconstância pode ser uma grande arma nas mãos do maligno. Portanto, obedecer a Deus com retidão pode mudar a nossa história. Eu sou o Juan Diego e essa é a Missão Guadalupe. Que Nossa Senhora abra os caminhos do céu para que Deus possa falar com você nesse vídeo. Talvez se fosse para a gente elencar uma característica como a mais visível no povo de Deus, desde o Antigo Testamento até o Novo, desde os tempos antigos até os dias de hoje, com certeza a inconstância seria uma das características mais visíveis, mais evidentes em toda a história da igreja, em toda a história do relacionamento de Deus com o seu povo. E olhando para mim, para a minha história de conversão, e provavelmente na sua história também, você vai ver vários momentos em que você disse sim para uma coisa e se propôs firmemente a ir nela até o final e não foi nem até a metade, e que você disse não para uma coisa e ali Deus deixou claro para você que esse era o caminho, né, de você viver esse não. Em algum momento você fraqueja ou titubeia ali em cima daquilo que o próprio Deus te revelou e que naquele momento você tinha tanta certeza que não devia mais fazer parte da sua história. E todo ensinamento que Deus tem para nós vem de encontro à nossa necessidade. E a palavra que nós vamos ler agora, ela está em Mateus, no capítulo 5, no versículo 37, é uma palavra conhecida de todos nós. E todo o evangelho de Mateus é um ensinamento, mas os capítulos 5, 6 e 7, principalmente, Jesus está dando praticamente uma catequese. Ele começa no Sermão da Montanha e ele começa a fazer ali um treinamento. Se você já me viu pregar em algum lugar sobre esses capítulos, você já me ouviu falar isso. Ele começa um treinamento, uma formação mesmo com os discípulos. E aqui ele começa a ensinar e ele chega aqui nesse versículo 37 do capítulo 5, depois das bem-aventuranças, um pouquinho mais para frente, e no versículo 37 ele diz assim: dizei somente sim se é sim, não se é não. Tudo que passa disso vem do maligno. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma parte importante que a gente não compreende dessa palavra é que o final do versículo diz que tudo que não provém disso, né? Tudo que passa disso, vem do maligno. Portanto, todas as vezes que a gente tem uma resolução em Deus e essa resolução nos leva a dizer um sim, e aí a gente ou tem alguma outra que nos leva a dizer um não, e no meio do caminho a gente começa a titubear, pode ser, né? Muitas vezes acontece de que o maligno esteja influenciando nas nossas decisões, no nosso intelecto, para perder a nossa alma. Então nós que éramos para viver à luz do Espírito Santo, à luz da presença de Deus, começamos a viver numa porção de indecisões, de inconstância, e isso vai trazendo para a nossa vida uma insegurança, uma falta de paz. Por isso que hoje quase todos nós somos tão agitados e atribulados, porque nós não vivemos corretamente esse sim, sim e não, não. Um jeito da gente entender melhor. Na caminhada, normalmente, a gente começa aprendendo a dizer os nãos. A gente conhece a Deus, ou tem um passo de intimidade com Deus, e a gente começa, cada um com seus propósitos, mas a gente começa de cara a cortar o pecado. Então a gente começa a dizer não para o pecado. Depois não para as ocasiões de pecado. Depois não para a distância de Deus. Depois não para o orgulho. Depois não para a arrogância. Então você deixa o pecado. Alguém que se envolvia demais com bebedeira, com orgias e com palavrões. Estou falando de alguns aqui, mas das traições, das fofocas, a pessoa deixa isso. Depois ela tenta deixar as ocasiões de pecado, ambientes que levam ela a pecar. Depois ela tenta não deixar que se distancie de Deus. E ela vai dizendo, não vou.
E ali você percebe, quando eu vou dando esses exemplos, que quando você tomou essas decisões, você estava muito resoluto. Você estava firme nisso. Depois vem o não ao orgulho. Você começa a reconhecer que sem Deus você não consegue. Mesmo essas resoluções, e você vai dizendo esse não. E, por fim, um não à arrogância. Ao entender que você se basta. Né? Você começa a compreender que você não se basta, que você precisa da graça de Deus, né? Para tudo. Não só para não pecar e para sustentar os nãos. Depois a gente aprende a dizer sim. A gente diz sim, anotei aqui, ao chamado de Deus, a uma vida de santidade. E toda caminhada vai ser repleta de sims. Conforme você vai caminhando e se identificando com Deus, Ele vai te pedindo mais, isso é claro. Né? Isso é evidente em qualquer um que quiser ficar um pouquinho com o Senhor. Só que vai passando o tempo e a gente afrouxa nas duas coisas, no não e no sim. No não a gente afrouxa e cai no relativismo. Uma palavrinha que a gente vai estudar e ver melhor num outro vídeo, refletir melhor sobre isso. Mas a gente começa a passar por situações que um dia Deus mostrou para nós que não combinava mais conosco, que não ia valer a pena, coisas talvez que nem seja pecado, mas que na sua conversão, no seu encontro com Deus, Deus deixou claro que não era mais para você. E aí então você começa a relativizar tudo isso, falar, não, também não é bem assim, Deus conhece meu coração, isso e aquilo. Gente, Deus conhece seu coração, mas Ele conhece também a sua história inteirinha. Ele conhece você, melhor do que você mesmo. Então, se um dia você, cheio do Espírito Santo, tomou algumas decisões de não fazer mais alguma coisa, de não estar mais em alguns lugares, quando você começa a relativizar isso, muito provavelmente você está afrouxando o seu não. O seu não está deixando de ser não. E tudo que passa disso vem do maligno. Portanto, o diabo encontra ali uma brecha. E, gente, toda brecha aberta para Satanás é um perigo. Então, nós precisamos vigiar o nosso não para não cair no relativismo. Ou a gente afrouxa no nosso sim. E aí a gente cai no esfriamento espiritual. Desde que eu conheço Jesus, desde que Ele me amou num encontro e eu comecei a caminhar com Ele, em muitos momentos eu esfriei, né? Mas eu nunca vi um esfriamento espiritual tão evidente na igreja quanto o desse tempo de pandemia. Porque ficar sem as celebrações, sem as atividades religiosas, minaram o povo de Deus como um todo, né? Tem gente que se arrastava, tem gente que vivia só daquilo. E falando por mim, eu necessito muito das atividades, né? Deus sabe a graça que esse canal faz na minha vida. Eu ter que me preparar, eu ter que rezar, eu me sentir melhor estando em estado de graça para poder estar aqui. Então, o esfriamento é evidente. Só que mesmo em tempos normais, o esfriamento se dá quando a gente vai afrouxando o nosso sim. No começo da sua caminhada, você dizia sim para todas as obras e servia. Lógico que precisa haver um equilíbrio. Mas você dizia sim para todas as missas que Deus te chamava para ir, para todos os grupos que dava, para todos os encontros e os momentos de relação com Deus que Ele te chamava. Com o passar do tempo, você vai esfriando e o seu sim também vai ficando mais frouxo. Ah, mas também não precisa. Não, mas eu estou cansado. E o esfriamento, ele é resultado desse sim mal vivido. E aí o que abre de novo? Outra brecha. E quando a gente não vive o nosso sim da maneira que a gente tinha que viver, talvez, né, o que tem vindo à nossa mente não seja coisa de Deus e sim do maligno. Quem está dizendo isso sou eu, gente? Não. É a palavra de Deus. Sim é sim, não é não. Tudo que passa disso vem do maligno. Para pensar aí, se não tinha algumas atividades que você dizia sim com uma facilidade. E não só as atividades, mas momentos de encontro com Deus, né? Você dizia sim, talvez no começo da sua caminhada, para as músicas católicas,
e hoje no seu carro faz tempo que não toca. Você dizia sim para os vídeos de evangelização, para as pregações, para os terços, e aí hoje você foi afrouxando, e aí vai esfriando e vai caindo, né, nesse círculo vicioso. Então a gente abre uma brecha para que o maligno possa atuar na nossa vida. Por mais forte que seja isso, é isso que Jesus ensinou. E ele fala mais umas 4, 5 vezes do inimigo nesses 3 capítulos de treinamento e formação que eu comentei com vocês. Então, qual que é o chamado de Deus para nós nesse vídeo hoje? Deus te chama a levar mais a sério a sua caminhada. Refletir hoje quais nãos você não vive direito mais, te levou ao relativismo, e quais sims você não vive hoje mais. Ah, Juan, mas está tudo parado, como é que eu vou dizer sim? Eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo já achou um jeito de te incomodar nessa quarentena. O que você diz, sim ou não? A Deus é sim, ao inimigo e as coisas do mundo é não. Então, que Deus possa colocar no seu coração e no meu coração uma determinada determinação para que você possa ser aquilo que Deus pediu para você que você fosse. Então, o desafio de hoje, a partir desse vídeo, é você rever os seus nãos, rever os seus sims como estão sendo vividos, os nãos que Deus te pediu e os sims que Deus te pediu e vai continuar te pedindo, gente, até o fim da vida, até o fim da sua caminhada, vão te direcionar para permanecer no centro da vontade de Deus. E o que você ganha com isso? Você colhe muitos e muitos frutos. Muitos e muitos frutos na sua caminhada. Mas o principal deles, e o que mais tem faltado para nós, né? Para mim, quando eu fujo dos nãos que Deus já falou para eu não fazer e dos sims que Deus pediu para eu viver, é a paz. A paz no coração. Porque uma vida sem tribulação, sem sofrimento, é praticamente inexistente nessa terra. A gente sempre vai ter. Mas a paz no coração de estar fazendo a vontade de Deus alivia qualquer dor e te dá força para enfrentar qualquer tribulação. Então, se falta paz hoje, se você é uma pessoa agitada, talvez, né, não posso julgar a sua história, mas quero aqui ser boca de Deus para te alertar caso isso esteja acontecendo. Talvez você esteja relativizando os nãos que Deus pediu para você, as decisões ali, ou as rescisões com as coisas más que Deus pediu para você, ou esfriando nos sims, né, que Ele te pediu. Então, que Deus te abençoe e possa conceder você a graça de viver bem o seu sim e o seu não, para que Deus possa ter por onde entrar e o diabo não tenha a brecha para entrar no seu sim e no seu não mal vivido. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, manda esse vídeo para alguém que você sabe que caminhou com você durante um tempo. Se você tem um grupo da sua tribo, manda lá no grupo da sua tribo, fala, assiste aí como é que está a sua caminhada e tal. Manda no seu grupo de oração, né? Tribo para quem é de acampamento, grupo de oração para quem é da renovação. E todos aqueles que possam ajudar a compartilhar aí, tá bom? Deus abençoe a sua vida, sua história. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós.